para que possa fazer uso dela no período de comunicações parlamentares ao deputado André Moura, que falará pelo seu partido, PSC. Vossa Excelência dispõe de um prazo de 10 minutos. Senhora Presidente, deputada Érica Cocai, meu caro deputado Hildo Rocha, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Câmara, telespectadores da TV Câmara, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhora Presidente, hoje o que me traz a esta tribuna é a comemoração dos 80 anos de existência da Sociedade Médica de Sergipe, a SOMESE, a qual gostaria de homenagear por intermédio do meu amigo, o médico, esse querido amigo sergipano, que honra muito o nosso estado de Sergipe, o senador Eduardo Amorim. Como eu já disse, médico sergipano, anestesiologista e especialista em dor, que há alguns anos vem cuidando da dor social, da dor coletiva que atinge o povo brasileiro, e em especial o povo sergipano. A SOMESE, senhora Presidente, nessas últimas décadas, nas últimas 8 décadas de atividade, indiscutivelmente, vem contribuindo para fortalecer a medicina e os profissionais médicos do nosso Estado. Sendo a entidade médica mais antiga de Sergipe, assumiu protagonismo no desenrolar da história da medicina sergipana, mantendo viva a própria história na memória da nossa gente. Entretanto, é importante destacar, já que estamos evocando a história, que muitos anos antes da SOMESE nascer, aconteceram algumas tentativas de criar uma entidade que congregasse os profissionais de medicina, sendo o embrião uma instituição criada em 1910 pelo químico farmacêutico Elvésio de Andrade, que lamentavelmente durou pouco mais de um ano. Outra tentativa ocorreu em 1919, com a fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Sergipe, entidade que também, infelizmente, não vingou. Após essas duas tentativas, e quase 20 anos depois, o sonho de uma entidade que reunisse os médicos do Estado se concretizou quando, enfim, a Sociedade Médica de Sergipe foi fundada em 27 de junho de 1937. À época, o médico humanista Augusto Leite promoveu a revolução necessária para o surgimento da Sociedade Médica de Sergipe, nascida diante da necessidade de agregar os médicos sergipanos para debater assuntos ligados à medicina, buscando promover o desenvolvimento científico e cultural dos associados. Dr. Augusto Leite, inclusive, esteve à frente da entidade por 3 mandatos. Contudo, outros nomes importantes também despontaram em 1937 para que a SOMESE passasse a existir. Entre eles, Otaviano Melo, Garcia Moreno, Lorival Bonfim e Juliano Calazans Simões, pioneiros na busca incessante pelo desenvolvimento da medicina no estado de Sergipe. Não obstante, foram esses profissionais que realizaram a instalação oficial da SOMESE. É importante frisar, senhora Presidente, que houve 3 fases fundamentais para garantir a consolidação da entidade. A primeira, a intencionalização, a concretização e a emancipação, vivida até os dias atuais. Como organismo em evolução, a SOMESE cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos. Mais do que isso, passou a atuar em prol das lutas de classe, incentivando a criação de outras entidades médicas, a exemplo do Sindicato dos Médicos de Sergipe. Tal esforço nasceu no mandato de José Machado de Souza, de 1949 a 1951. Durante esse período, abriram-se discussões para a elaboração de estatutos, objetivando a criação da Associação Profissional dos Médicos de Sergipe, uma luta que culminou na década de 1980 na fundação do Sindicato dos Médicos de Sergipe, Sindmed Sergipe. Não demorou muito e foi iniciada uma luta dos médicos sergipanos pela valorização do exercício profissional, na gestão de João Pérez Garcia Moreno na SOMESE. Entre 1952 e 1954, os associados foram conclamados a lutar por melhores condições de trabalho e a apoiar a aprovação do projeto de lei de número 1082 de 1950, que estabelecia a majoração dos salários dos médicos e dos funcionários. Além da criação do sindicato, a SOMESE contribuiu para a criação do Conselho Regional de Medicina, em 1958, e da Academia Sergipana de Medicina, em 1994. Diante disso, nota-se claramente
como a história da Sociedade Médica de Sergipe se confunde com a evolução da própria medicina. Também era um anseio dos profissionais já formados que viam a possibilidade da medicina evoluir ainda mais no Estado com a implantação de uma instituição de ensino em nível superior, e estando o Hospital de Cirurgia com equipamentos atualizados e com boas condições de funcionamento, com um corpo clínico já numeroso e de bom padrão científico, perguntava-se por que Sergipe ainda não tinha uma faculdade de medicina. Afinal, buscavam apenas os encaminhamentos e as autorizações oficiais para a faculdade, para que ela fosse fundada. Foi então que, em 1952, o embrião da Faculdade de Medicina começou a se formar. Quase um ano após, foi criada a Sociedade Civil da Faculdade de Medicina, mantenedora da futura Escola de Medicina, que teve como primeiro presidente o médico Augusto Leite e como vice Garcia Moreno. A entidade, infelizmente, não progrediu, mas ela somou esforços objetivando a concretização de um sonho. Sem mais do que importante destacar, esse foi o primeiro passo. Mas 8 anos após, foi de fato fundada a Faculdade de Medicina de Sergipe, cuja aula inaugural aconteceu em 20 de março de 1961. Para isso, foi fundamental a participação do governo do Estado, à época comandada por Luiz Garcia, e que teve no irmão Antônio Garcia o principal colaborador como secretário de Estado da Educação, Saúde e Cultura. Os dois tomaram para si a tarefa de concretizar o sonho da faculdade. Fato é que a idealização e concretização da faculdade, após superar grandes dificuldades burocráticas junto ao Ministério da Educação, se misturaram de forma íntima com a Sociedade Médica de Sergipe. Por isso, é possível afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que a Faculdade de Medicina de Sergipe tratou de um marco, tanto na história da medicina sergipana quanto na da SOMESE, que muito se esforçou para que esse sonho se tornasse, enfim, realidade. Antes de finalizar, gostaria aqui de mencionar um detalhe interessante. Enquanto a SOMESE celebra 80 anos, a primeira turma de médicos da Faculdade de Medicina de Sergipe comemorou 5 décadas de formada em dezembro do ano passado. Por fim, quero aqui parabenizar a todos que fazem a SOMESE, dizendo que este é um exemplo claro de que, como dizia Raul Seixas em uma de suas músicas, abre aspas, sonho que se sonha junto vira realidade. E aqui gostaria, portanto, de parabenizar a medicina sergipana, parabenizar todos os profissionais da medicina do nosso Estado, não é por intermédio desse médico, desse cidadão que cuida da dor, hoje, especialista em dor, mas que cuida da dor social, da dor do povo sergipano, da dor do povo brasileiro, que é o senador Eduardo Amorim, e a SOMESE, na pessoa do seu presidente, José Aderval Aragão. E também quero aqui aproveitar a oportunidade, só para finalizar, no dia de hoje, aqui registrar que na manhã de hoje foi inaugurado no município de Itabaiana o Shopping Peixoto. É o primeiro shopping do interior do estado de Sergipe, no município de Itabaiana, no Agreste Sergipano, um dos municípios mais pujantes do estado de Sergipe, um município que, sem sombra de dúvidas, cresce a passos largos, com economia forte, um comércio forte, e eu quero aqui parabenizar a todos que fazem o Shopping Peixoto, a todos da família Peixoto, em especial ao meu querido amigo Messias Peixoto, pela sua determinação, pela sua coragem, pela sua força de vontade de acreditar que é possível investir no interior sergipano, investir no município como Itabaiana, em vários outros municípios da região, que vai gerar, através da iniciativa corajosa e de um olhar futurista de Messias Peixoto, cerca de 3.000 empregos diretos nesse shopping, que é, sem sombra de dúvidas, hoje, um dos grandes sonhos que se tornou realidade do povo itabaianense, do povo do Agreste Sergipano, enfim, e do povo do estado de Sergipe. Que esse sonho que se tornou realidade no dia de hoje, ele possa ser um marco, não é, nas ações que nós precisamos desenvolver para poder gerar emprego, gerar renda, mas, acima de tudo, confiar na economia do estado de Sergipe, no interior sergipano, a confiar no Brasil, mas, acima de tudo, na certeza de que Messias Peixoto e toda a família Peixoto, acima de tudo, são pessoas que acreditam que poderiam investir em qualquer outro local desse país, mas preferiu
investir no município itabaiano, no estado de Sergipe, mas, acima de tudo, mostrando, não é, a sua paixão pelo estado de Sergipe e vestindo a camisa da verdadeira sergipanidade. Então, parabéns a todos que fazem o Shopping Peixoto, a todos os lojistas que estão lá investindo, que confiaram, não é, nesse empreendimento, volto a repetir, que gera 3 mil empregos, mas, acima de tudo, que proporciona, acima de proporcionar lazer para todos, a oportunidade para que nós possamos desenvolver ainda mais o interior do estado de Sergipe. Senhor presidente, muito obrigado e peço que o nosso pronunciamento seja amplamente divulgado na Voz do Brasil e nos meios de comunicação da Câmara Federal. A solicitação do deputado André Moura será atendida pela mesa e as